Ronaldinho Gaúcho caminhava pelas ruas de Porto Alegre, sua cidade natal. Ele estava diferente do que as pessoas costumavam ver na TV ou nas revistas. Sem o glamour dos tempos de jogador famoso, agora ele vestia roupas simples e usava óculos escuros para evitar ser reconhecido com facilidade. Sua vida havia mudado muito desde que pendurou as chuteiras. Embora ainda fosse lembrado como um ícone do futebol, ele sentia uma necessidade crescente de voltar às suas raízes, de reencontrar a essência do menino que jogava descalço nas ruas da Vila Nova. A noite caía sobre a cidade quando Ronaldinho passou por uma praça conhecida. Ali, viu algo que chamou sua atenção. Um homem sentado em um banco, coberto por um casaco velho, segurando um livro surrado. Havia algo familiar nele, mas Ronaldinho não conseguia identificar o que era. Intrigado, parou por alguns segundos, observando o homem. Seus olhos pareciam cansados, mas transbordavam uma sabedoria silenciosa. O ex-jogador sentiu uma pontada de curiosidade misturada com algo mais profundo, talvez nostalgia. "O senhor está bem?" perguntou Ronaldinho, aproximando-se lentamente. O homem ergueu os olhos, encarando-o por um momento antes de responder. "Estou sim, meu jovem. Só lendo um pouco." Sua voz era calma, mas carregada de uma melancolia que parecia ecoar por toda a praça. Ronaldinho franziu a testa ao ouvir aquela voz. Era impossível. Não podia ser ele. Mas quanto mais olhava para o rosto do homem, mais certeza tinha de que já o conhecia. "Perdão, mas eu conheço o senhor?" perguntou hesitante. O homem sorriu, revelando rugas profundas que marcavam seu rosto. "Você não me reconhece? Eu sou o professor Silva." As palavras atingiram Ronaldinho como um relâmpago. Professor Silva, como poderia esquecer? Foi ele quem o ensinou os primeiros passes, quem o incentivou a sonhar além das 4 linhas do campo. Naquela época, o professor era uma figura respeitada na escola onde Ronaldinho estudava. Um homem rigoroso, mas justo, que sempre via potencial nos alunos, mesmo quando eles mesmos não conseguiam enxergá-lo. "Professor Silva?" repetiu Ronaldinho, incrédulo. "Mas o que aconteceu? Onde o senhor esteve todo esse tempo?" O professor suspirou, fechando o livro que segurava. "A vida dá voltas, meu rapaz. Algumas melhores do que outras. Eu perdi minha casa, meu emprego, minha família. Hoje, vivo aqui, tentando sobreviver um dia de cada vez." Ronaldinho sentiu um aperto no peito. Aquilo não fazia sentido. Como alguém que dedicou sua vida a ensinar e inspirar outros pôde acabar naquela situação? Ele se sentou ao lado do professor, incapaz de desviar o olhar. "Eu sinto muito, professor. Eu realmente sinto muito." O professor balançou a cabeça. "Não precisa sentir, filho. A vida é assim. Uns ganham, outros perdem. Eu só queria ter continuado ajudando jovens como você. Foi isso que sempre amei fazer." Ronaldinho ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo as palavras do professor. Ele percebeu que, apesar de tudo o que conquistara na vida, nunca havia pensado em retribuir aqueles que o ajudaram no início da jornada. Talvez fosse hora de mudar isso. "Professor, eu posso te ajudar", disse finalmente com firmeza na voz. "Não sei como ainda, mas vou encontrar uma maneira." O professor sorriu novamente, dessa vez com um brilho de esperança nos olhos. "Você sempre foi especial, Ronaldinho, desde criança. Sei que fará algo incrível." Os dois conversaram por horas, relembrando histórias do passado e compartilhando reflexões sobre o presente. Quando a noite avançou, Ronaldinho prometeu voltar no dia seguinte. Ele saiu da praça com uma sensação estranha no coração, uma mistura de tristeza e determinação. Sabia que precisava agir, mas também sabia que não seria fácil. No dia seguinte, Ronaldinho começou a buscar soluções. Ele ligou para amigos influentes, procurou abrigos locais e até visitou órgãos públicos para entender como poderia ajudar o professor. No entanto, logo percebeu que a burocracia era mais complicada do que imaginava.
As portas que ele esperava estarem abertas pareciam trancadas, e as promessas de ajuda eram vagas e demoradas. Enquanto isso, o professor continuava sua rotina na praça. Cada vez que Ronaldinho o visitava, via o peso do cansaço aumentar nos olhos do homem. E isso o deixava ainda mais frustrado consigo mesmo, porque era tão difícil ajudar alguém que merecia tanto. Foi durante uma dessas visitas que uma ideia surgiu. Enquanto conversavam, o professor mencionou algo inesperado. Sabe, eu ainda guardo algumas coisas antigas lá no depósito da escola. Livros, cadernos, até um troféu que ganhei certa vez. Talvez tenha algo ali que possa nos ajudar. Aquelas palavras acenderam uma luz na mente de Ronaldinho. E se ele pudesse usar essas memórias para contar uma história maior? Uma história que não apenas ajudasse o professor, mas também inspirasse outras pessoas a enxergarem o valor da educação e da gratidão? Com essa nova perspectiva, Ronaldinho decidiu agir. Ele convocou uma reunião com antigos colegas de escola e amigos próximos, explicando a situação do professor. Juntos, começaram a planejar algo grandioso, algo que ninguém esperaria. Ronaldinho estava sentado em um café modesto no centro de Porto Alegre, cercado por rostos familiares. À sua frente estavam alguns dos amigos mais próximos que ele havia feito na infância, além de ex-colegas da escola onde o professor Silva trabalhava. Ele tinha convocado aquela reunião com urgência, sabendo que precisaria de ajuda para transformar sua ideia em realidade. "Eu preciso de vocês", começou Ronaldinho, olhando para cada um dos presentes. "O professor Silva não pode continuar vivendo assim. Ele foi essencial para mim, para todos nós. E agora é nossa vez de retribuir." Um dos amigos, Marcelo, coçou a cabeça pensativo. "Mas, Rô, já tentamos ajudar outras pessoas antes e sempre esbarramos nos mesmos problemas. Falta de recursos, burocracia. O que vai ser diferente dessa vez?" Ronaldinho sorriu confiante. "Vamos fazer algo maior, algo que chame atenção. Eu pensei nisso enquanto conversava com ele ontem. Ele mencionou que ainda guarda algumas coisas antigas no depósito da escola. Livros, cadernos, até um troféu que recebeu certa vez. Essas memórias podem se tornar a base de uma campanha para ajudá-lo." Outra amiga, Camila, franziu a testa. "Uma campanha? Do tipo?" "Imagine isso", explicou Ronaldinho entusiasmado. "Vamos organizar uma exposição pública contando a história do professor Silva. Sua dedicação à educação, os alunos que ele inspirou, as dificuldades que enfrentou. Vamos usar esse evento para arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a importância de valorizar nossos educadores. Além disso, podemos aproveitar minha visibilidade para atrair atenção para a causa." A sala ficou em silêncio por alguns segundos, até que Marcelo finalmente falou. "Isso pode funcionar, mas não será fácil. Precisaremos de autorizações, espaço, apoio financeiro, sem falar que vamos ter que contar com muita divulgação." Camila concordou. "E temos pouco tempo. Quanto mais demorarmos, pior será para o professor." Ronaldinho assentiu, determinado. "Eu sei, mas estamos falando de alguém que mudou vidas, inclusive a minha. Não podemos desistir." Nos dias seguintes, o grupo começou a agir. Ronaldinho usou seu prestígio para entrar em contato com empresas locais e influenciadores digitais, pedindo apoio para a exposição. Ele também visitou a antiga escola onde estudara, negociando com a diretora atual para ter acesso ao depósito onde as memórias do professor estavam guardadas. Quando finalmente abriram o depósito, Ronaldinho sentiu um aperto no peito. Ali estavam pilhas de cadernos antigos, fotos desbotadas de turmas do passado e até um quadro que o professor costumava usar em suas aulas. No canto, empoeirado, havia um troféu com a inscrição "Melhor Educador do Ano". Era impossível não sentir uma mistura de nostalgia e tristeza ao ver tudo aquilo. "Ele realmente dedicou sua vida a isso", murmurou Camila, segurando uma das fotos nas mãos. Ronaldinho respirou fundo. "Então vamos honrar isso.
Vamos mostrar ao mundo quem ele realmente é. A preparação para a exposição foi intensa. O grupo trabalhou dia e noite, montando painéis, restaurando fotos e organizando documentos. Eles conseguiram alugar um pequeno espaço cultural no centro da cidade e começaram a espalhar a notícia pelas redes sociais. Ronaldinho gravou vídeos emocionantes, lembrando sua trajetória e destacando o papel crucial do professor Silva em sua vida. "Esse homem me ensinou mais do que passes e dribles", dizia ele em um dos vídeos. "Ele me ensinou a sonhar alto e a nunca desistir. Agora é nossa vez de devolver um pouco do que ele nos deu." Enquanto isso, o professor Silva continuava sua rotina simples na praça. Ele não fazia ideia do que estava sendo planejado em seu nome. Quando Ronaldinho ia visitá-lo, mantinha a conversa leve, evitando levantar suspeitas. No entanto, o professor notava algo diferente no ex-aluno. "Você está diferente, Rô", comentou certo dia, enquanto compartilhavam um lanche improvisado. "Mais animado, talvez. O que está acontecendo?" Ronaldinho sorriu, misterioso. "Apenas seguindo seus velhos conselhos, professor. Sonhando alto." Finalmente chegou o grande dia da exposição. O espaço estava lotado de pessoas, ex-alunos, jornalistas, moradores da cidade e até alguns jogadores famosos que haviam sido convidados por Ronaldinho. As paredes estavam cobertas de fotos e histórias que mostravam a dedicação do professor Silva ao longo dos anos. Havia uma linha do tempo detalhada, exibindo momentos marcantes de sua carreira, bem como depoimentos emocionantes de ex-alunos. No centro do salão, havia uma mesa com o troféu restaurado e uma placa que dizia: "Ao professor que mudou vidas." Quando Ronaldinho subiu ao palco para fazer seu discurso, o público aplaudiu de pé. "Eu não estaria aqui hoje sem o professor Silva", começou ele, com a voz embargada. "Ele me ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido pelo dinheiro ou pela fama, mas pelo impacto que causamos na vida dos outros. Hoje estamos aqui para retribuir tudo o que ele fez por nós." O clímax veio quando o próprio professor Silva foi convidado ao palco. Ele entrou hesitante, acompanhado por Ronaldinho, e foi recebido com uma ovação emocionada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele observava tudo ao seu redor. Eu não sei o que dizer", gaguejou o professor, visivelmente emocionado. "Só queria agradecer a todos vocês por não terem me esquecido." A exposição foi um sucesso absoluto. Além de arrecadar fundos suficientes para garantir uma nova moradia e assistência médica para o professor, ela despertou uma onda de solidariedade na cidade. Muitos professores e ex-alunos começaram a compartilhar suas próprias histórias, criando uma corrente de reconhecimento e gratidão pelos educadores. No entanto, Ronaldinho sabia que aquilo era apenas o começo. Enquanto observava o professor sorrir no palco, ele percebeu que a verdadeira missão estava apenas começando. A exposição havia sido um sucesso retumbante, mas Ronaldinho sabia que o trabalho não terminava ali. O professor Silva agora tinha um teto sobre a cabeça e acesso a cuidados médicos básicos. Mas algo dentro de Ronaldinho dizia que aquilo ainda não era suficiente. Ele queria mais do que apenas resolver os problemas imediatos do professor. Queria devolver ao homem a dignidade e o propósito que ele parecia ter perdido ao longo dos anos. Nos dias seguintes, Ronaldinho passou mais tempo com o professor, ajudando-o a se adaptar à nova rotina. Eles conversavam longamente, muitas vezes sentados na varanda da pequena casa que havia sido alugada para o professor. Durante essas conversas, Ronaldinho começou a perceber algo que antes lhe escapara. O professor não estava apenas fisicamente cansado. Ele carregava consigo uma profunda sensação de fracasso. "Eu me sinto como se tivesse falhado, Rô", confessou o professor certa tarde, enquanto observava o pôr do sol. "Todos aqueles anos ensinando, tentando inspirar jovens, e no fim, olha onde eu estou." Ronaldinho franziu a testa. "Professor, você não falhou.
Olhe só para mim. Você foi fundamental na minha vida. Sem você, eu não seria quem sou hoje. O professor sorriu tristemente. Mas quantos outros não conseguiram? Quantos meninos e meninas eu deixei para trás? Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Ronaldinho. Ele percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas oferecer uma nova moradia ou assistência médica ao professor, mas ajudá-lo a reencontrar o sentido de sua missão. Era hora de pensar em algo maior. Nos dias seguintes, Ronaldinho começou a trabalhar em um novo plano. Ele decidiu criar uma iniciativa educacional que levasse o nome do professor Silva. Um projeto voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes não apenas educação formal, mas também mentoria e apoio emocional. A ideia era simples, mas poderosa. Usar o legado do professor para impactar positivamente a vida de novas gerações. Eu quero que isso seja seu legado, professor, disse Ronaldinho durante uma conversa em que apresentou a ideia. Não apenas uma homenagem, mas uma continuação do seu trabalho. Vamos chamar de Instituto Professor Silva. O que acha? O professor ficou sem palavras por alguns instantes, seus olhos marejados de lágrimas. Você faria isso por mim? Não é por você, professor, respondeu Ronaldinho com firmeza. É por todos aqueles que ainda precisam de alguém como você. Com o apoio de amigos, empresas locais e até mesmo algumas figuras públicas influentes, o projeto começou a ganhar forma. Um prédio abandonado no centro da cidade foi reformado para servir como sede do instituto. Voluntários começaram a se inscrever, incluindo ex-alunos do professor e outros educadores que se inspiraram em sua história. Enquanto isso, o professor Silva começou a se envolver ativamente na organização do instituto. Ele participava das reuniões, ajudava a planejar as atividades e até mesmo dava palestras para os jovens que frequentariam o espaço. Pela primeira vez em anos, ele parecia revigorado, como se tivesse encontrado novamente o propósito que tanto buscava. No entanto, nem tudo corria tão bem quanto parecia. Durante a fase inicial do projeto, surgiram desafios inesperados. Alguns membros da comunidade questionavam a legitimidade do instituto, acusando-o de ser apenas uma manobra publicitária de Ronaldinho. Outros criticavam a falta de recursos e a burocracia envolvida na execução de projetos sociais. Para piorar, houve um incidente envolvendo um grupo de jovens que causou danos ao prédio recém-reformado, gerando tensão entre os voluntários e a população local. Ronaldinho sabia que precisava agir rapidamente para evitar que o projeto fosse comprometido. Ele convocou uma reunião com toda a equipe, incluindo o professor Silva, para discutir estratégias de enfrentamento aos desafios. Não podemos desistir agora, afirmou ele com determinação. Esse instituto não é só sobre nós, é sobre as crianças que precisam de uma chance. Juntos, eles decidiram intensificar os esforços de comunicação com a comunidade, promovendo eventos abertos e workshops para mostrar o impacto positivo do instituto. Ronaldinho também usou sua plataforma nas redes sociais para contar histórias reais de jovens que já estavam sendo beneficiados pelo projeto, humanizando a causa e conquistando apoio popular. Ao mesmo tempo, o professor Silva começou a fazer visitas às famílias dos alunos, explicando pessoalmente a importância do instituto e ouvindo suas preocupações. Sua presença tranquila e sincera ajudou a construir pontes entre o projeto e a comunidade. Apesar dos obstáculos, o Instituto Professor Silva começou a ganhar força. As primeiras turmas foram formadas e logo os resultados começaram a aparecer. Alguns alunos mostraram melhorias significativas no desempenho escolar, enquanto outros descobriram talentos que nem sabiam que tinham. O professor Silva, agora completamente envolvido no projeto, tornou-se uma figura central na vida dessas crianças, exatamente como havia sido na juventude de Ronaldinho.
O Instituto Professor Silva tornou-se uma referência na comunidade. Era impossível passar pela rua onde ele estava instalado sem notar a transformação que o projeto havia causado. Crianças e adolescentes entravam e saíam com sorrisos no rosto, segurando livros, cadernos e até instrumentos musicais. O prédio, antes abandonado e deteriorado, agora brilhava com cores vibrantes e murais pintados por artistas locais. No centro de tudo isso, o professor Silva andava de sala em sala, supervisionando atividades, oferecendo conselhos e compartilhando histórias de sua própria juventude. Ronaldinho visitava o instituto sempre que podia, mesmo com sua agenda cheia de compromissos internacionais. Ele se envolvia diretamente nas atividades, participando de palestras, jogando futebol com os alunos e incentivando-os a sonhar alto. Para ele, aquele espaço representava mais do que um projeto social. Era uma prova viva de que gratidão e propósito podem mudar vidas. No entanto, nem tudo era perfeito. Apesar do sucesso inicial, o Instituto enfrentava desafios financeiros cada vez maiores. Manter as portas abertas exigia recursos consideráveis, e as doações começaram a diminuir à medida que o entusiasmo inicial arrefecia. Além disso, algumas famílias ainda resistiam a enviar seus filhos ao Instituto, alegando falta de confiança ou priorizando o trabalho infantil como forma de sustento. Ronaldinho percebeu que precisava de uma solução criativa para garantir a sustentabilidade do projeto. Durante uma reunião com a equipe, ele propôs algo inovador: organizar um grande evento beneficente chamado Jogo das Estrelas. A ideia era reunir jogadores de futebol famosos, ex-alunos do professor e celebridades locais para disputar um amistoso em prol do Instituto. O evento seria transmitido ao vivo, com ingressos vendidos e merchandising, promovendo a causa. Essa é nossa chance de mostrar ao mundo o impacto que estamos causando, disse Ronaldinho durante a reunião. E de arrecadar fundos suficientes para manter o Instituto funcionando por muitos anos. A equipe aceitou a ideia com entusiasmo e os preparativos começaram imediatamente. Jogadores renomados, alguns deles ex-companheiros de Ronaldinho, aceitaram participar sem hesitar. Empresas locais e nacionais ofereceram patrocínio e a mídia cobriu amplamente o evento, gerando expectativa em toda a cidade. No dia do jogo, o estádio estava lotado. Milhares de pessoas compareceram para apoiar a causa, incluindo ex-alunos do professor Silva, moradores da comunidade e até autoridades políticas. Antes do início da partida, Ronaldinho subiu ao palco para fazer um discurso emocionante. Hoje não é apenas sobre futebol, começou ele com a voz firme. É sobre reconhecer o valor da educação e do trabalho dedicado de pessoas como o professor Silva. Este instituto existe porque ele nunca desistiu de nós, e nós também não vamos desistir dele. Quando o professor Silva foi convidado a entrar em campo, o público o ovacionou de pé. Ele caminhou lentamente, visivelmente emocionado, enquanto crianças corriam ao seu redor, abraçando-o e gritando seu nome. Foi um momento de pura celebração, uma homenagem viva ao homem que dedicou sua vida a inspirar outros. O jogo foi disputado em um clima de descontração e alegria. Ronaldinho liderou uma das equipes, driblando e marcando gols como nos velhos tempos, arrancando aplausos do público. Ao final, o placar pouco importava. O verdadeiro vencedor era o Instituto, que arrecadou fundos suficientes para garantir sua operação pelos próximos anos. Após o evento, o professor Silva sentou-se com Ronaldinho em um dos bancos do estádio, observando o movimento de crianças e voluntários celebrando no gramado. "Você fez algo incrível, Rô", disse o professor, com lágrimas nos olhos. "Não só por mim, mas por essas crianças. Elas têm um futuro agora." Ronaldinho sorriu, colocando uma mão no ombro do professor. "Foi você quem me ensinou a sonhar, professor. Agora é minha vez de ajudá-lo a continuar sonhando." Os dois permaneceram ali por algum tempo, em silêncio, absorvendo a magnitude do que haviam conquistado juntos.
Era um momento de gratidão e realização, uma prova de que o impacto positivo de uma pessoa pode ecoar por gerações. E show! Se você gostou dessa história de superação, gratidão e transformação, inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais conteúdos emocionantes como este. Deixe seu like se você acredita que pequenas ações podem mudar o mundo. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser inspirado hoje. E agora eu quero saber, o que você faria se encontrasse alguém que mudou sua vida, mas estivesse precisando de ajuda? Comente abaixo e vamos refletir juntos.